RWI Rádio Web Internacional Podcasts apresenta Nordeste Conexão Mundo. A questão do emprego, educação, saúde e segurança, indústria, turismo, comércio nacional e internacional. Sem conversa fiada, tudo isso aqui nos podcasts da RWI. Como melhorar nossa região e a vida das pessoas na RWI Podcasts. Muito bem, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez aqui a RWI Rádio Web Internacional. Eu sou o Flávio Félix. E o Thiago Santos. Aqui conectamos você às melhores oportunidades no cenário global. Nossa programação traz informação sobre empreendedorismo, negócios, trabalho, oportunidades para você aproveitar para a sua carreira, para o seu desenvolvimento e muito mais. Verdade, Flávio. E também falamos sobre ferrovias, portos, como sua empresa pode faturar em euros no mercado internacional e como transformar desafios em crescimento. O foco é como você pode contribuir e também aproveitar o desenvolvimento. Quem sabe até investindo internacionalmente e aproveitando aí, quem sabe faturando em euro, aproveitando o mercado internacional completamente aberto nesse momento. Verdade, Flávio. Na RWI, Rádio Web Internacional, trabalhamos na proposta de sempre ver o copo meio cheio e agir para o desenvolvimento. Vem conosco. Exatamente. E para falar em copo meio cheio, nada melhor do que trazer ele dos maiores especialistas, na verdade, não só no Brasil, no mundo, sobre investimento, sobre oportunidades internacionais. Vamos falar sobre como você pode internacionalizar sua empresa em pouco espaço, aproveitando a presença dele aqui em Recife, ele que é um homem que vive andando o mundo e trazendo grandes oportunidades. 2 eventos já realizados esse mês aqui em Recife, tem mais 2 programados, um para hoje e outro para amanhã. Vamos falar com Ranier Michel, cônsul da Eslovênia e um dos maiores promotores do Hub Pernambuco em relação ao Hub Eslovênia e também o mundo inteiro. Professor, um prazer imenso tê-lo aqui. Depois de aprender tanto, né, a gente chamava via Embratel naquela época, né? Verdade. Essa época, a época faz distante, né? Mais antiga, né? É bem antigo, né? Via Embratel, mas havia as redes da internet, falando com o senhor muitas vezes na Alemanha, com um fuso horário enorme, ou na Áustria, com 5 horas de diferença, agora estamos no mesmo fuso horário. Prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso, Flávio, prazer é nosso também, Paulo, né? Tiago, desculpa. E a gente está aqui passando umas semanas em Recife fazendo esse trabalho, e é uma correria bastante grande, por isso que eu confundi o nome, porque muita gente nesse período acorda no meio da noite e nem sabe onde é que está, mas isso. Recife mora do nosso coração, nós estamos fazendo um trabalho bastante grande, você tem apoiado, Flávio, aí, através do seu programa, a gente agradece, então a gente sabe que o momento é crítico agora, né? Não é um momento que tudo aquilo que a gente imaginava que era mais ou menos estabelecido mudou, né? Sim, sim. E as pessoas vêm perguntando, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Como eu desenho o meu futuro? Né? O meu chão saiu, eu perdi oportunidades, o meu mercado sumiu ou ficou caro. Então a ideia é justamente trazer essa reflexão, e o teu programa ajuda muito nisso. E a gente fez uma série de atividades ao longo dessas últimas 3 semanas, que a gente vai falar ao longo do programa, que fizeram justamente mudar um pouquinho dos olhos, né? Às vezes a gente fica um pouco muito focado numa situação, a gente tem que se afastar da situação, né? Para a ilha se tornar diferente, né? Ontem eu falava com o José Elias, daqui a pouco ele vai estar conosco numa entrevista especial, foi gravado ontem um programa sobre gestão de projeto, que vai te surpreender como você pode tomar atitudes para aproveitar oportunidades. Empresas, quando perdem mercados, elas avaliam, fazem uma avaliação técnica para onde pode descobrir novas oportunidades. É comum a empresa perder cliente, perder nicho de mercado, concorrência, intempéries naturais, mudança de renda, enfim, tem muitos fatores. Assim são os países hoje em dia. Professor, vou lhe aproveitar então logo de cara, vou fazer a primeira pergunta. Basicamente, o senhor tem 2 eventos, eu quero que o senhor cite os eventos e como as pessoas podem participar, mas basicamente o que é que o senhor está trabalhando nesses eventos, essencialmente, em alguns pontos, de forma bem resumida. Eu sei que não dá para resumir, é um trabalho de horas, mas de forma resumida, o que é que o nosso ouvinte, alguém que nos ouve aqui, pode aproveitar indo à sua palestra e como é que a cabeça pode sair em relação a posso internacionalizar, minha empresa é pequena, não posso, é grande, estou em Pernambuco, é difícil. Quais são os fatores que o senhor trabalha na sua palestra? Resumindo, construindo pontes. Perfeito. Eu acho que se eu pudesse resumir, tentar... Dizem que escrever uma palestra de 1 hora é mais fácil que resumir em uma palavra, um raciocínio, né?
Mas construindo pontes, eu poderia dizer que resume o trabalho que a gente está fazendo aqui. A construção de pontes, ela precisa de 2 fatores muito importantes. Uma valorização da história, né? Pernambuco tem uma linda história, a gente já conversou várias vezes sobre isso, toda a sua herança cultural da África, da Europa, de pessoas importantes, e, enfim, da sua posição geopolítica. Então, Pernambuco tem esse pacote que está aí. E a outra questão é a gente usar a indústria criativa que nós temos aqui, né? Atual. A indústria criativa é música, tecnologia, arte, cinema, enfim, design, inovação, está tudo dentro desse angu, né, de indústria criativa. Uhum. Então, veja, essas duas vertentes, eu digo que são muito importantes, porque eu acho que dificilmente um estado do Brasil tem uma história tão bonita quanto Pernambuco. Né? Isso, para mim, até que eu não sou daqui, já sou cidadão recifense e pernambucano. Perfeito. Eu posso dizer com muita certeza. Só que é o seguinte, o que você faz com essa história? Essa é a minha pergunta que eu tenho feito basicamente às pessoas. Nós temos uma história linda, tudo que nós já sabemos, mas o que nós fazemos com essa história? Construção de pontes, desenvolvimento econômico e social. E eu vejo que eu coloquei, não é só desenvolvimento econômico, eu falei desenvolvimento econômico e social. Porque é uma questão muito importante hoje que está ligada no ESG, na ODS, né, uma série de questões. Não é só fazer um negócio. De quem eu estou comprando? Como foi produzido? Né? Tinha mão de obra análoga à escravidão? Perfeito. Não tinha. Uhum. Usava agrotóxico? Não. É de uma região de conflito, e eu peguei um bem de uma região de conflito e veio manchado, né? Enfim. Então, nós temos que pegar essa história ali de Pernambuco e transformar em oportunidades, em negócio, desenvolvimento econômico e social. Esse, para mim, seria o fator número 1 da minha palestra de construção de pontes. Pronto. Agora eu quero ir além da palestra. Vamos falando com uma pessoa que já lhe ouviu aí nessas últimas semanas, que está lhe ouvindo aqui e que vai continuar ouvindo, porque o senhor tem um compromisso selado com a gente, está sempre trazendo a sua presença. Difícil, porque a sua agenda é intensa, mas o senhor tem contribuído muito com o nosso trabalho. Quero agora fazer, estou um empresário, vamos para prática. Tem um produto, desenvolvo um artesanato, ou tenho aí uma empresa que trabalha com diversos artesãos e levando essas pessoas que às vezes têm dificuldade de tratar a parte técnica de uma empresa, de construir esse projeto, e um empresário, conheço até uma pessoa muito séria nesse aspecto, e como é que ele pode fazer então para começar a levar esse produto, fazer um relacionamento, quais são os primeiros passos que ele pode dar, e eu sei que a sua empresa faz essa assessoria, e se o senhor puder já nos dar um contato para que ele possa começar alinhavar essa conversa. O que é que o senhor nos diz sobre esse assunto? Vamos lá. Primeiro, eu convidaria a todos que estão nos assistindo, né, que procurem pela internet as palestras que nós fizemos essa semana passada com o Gilberto. Que está no YouTube, isso. Que já está no YouTube. Perfeito. Segundo, eu convido... Vou fazer até mais, vou colocar no link da descrição aqui abaixo, o link dessa palestra, porque eu assisti e é fantástica, e você precisa assistir. Vai estar no link aqui da descrição desse vídeo. Muito obrigado. E segundo, eu convidaria para participar hoje à noite na palestra da UniFBB, que a gente vai fazer, que é com a temática Criando Pontes entre o Hub Pernambuco e o Hub Eslovênia. Ou seja, trazer uma nova visão. E convidar para amanhã, na sexta-feira, dia 8 de agosto, que é o encerramento dessas ações que nós estamos fazendo este ano, que é o Hub Pernambuco, o Hub Mundo, inclusive com todo o apoio da Prefeitura do Cabo. Parabéns pela iniciativa. Foi fantástico, a gente tem que agradecer muito o prefeito Lula Cabral e toda a sua equipe, a sua Secretaria de Educação, Exaltino, Berg. Eu não vou falar todos, senão eu vou cometer um grave erro, mas pela pessoa do prefeito, toda a equipe da Prefeitura de Jaboatão. Vai ser um grande evento no dia 8 em Jaboatão. Hoje vai ser na UniFBV, aqui em Boa Viagem. Para quem não conhece da Boa Viagem, vou passar o endereço aqui, que fica no auditório de mestrado aqui. Do mestrado de IPCEP, que tem como coordenador o Nuno, que é uma pessoa maravilhosa, já esteve conosco aqui. Grande abraço ao Nuno, um profissional fantástico. Então, a UFBV Wyden tem um prédio enorme ali no IPCEP. É impossível de não achar, né? A Avenida de Recife ali é... Emílio Favre. Emílio Favre.
E você é muito fácil encontrar. E é gratuito, né? Gratuito, estacionamento é enorme, amplo. Interno. Lecionei lá algumas vezes em algumas pós-graduações. Nuno, forte abraço, um evento maravilhoso. Parabéns por trazer essa fera. Pernambuco agradece e as pessoas de Pernambuco, porque afinal de contas estamos falando de inclusão, né, professor? Exatamente. E aliás é gratuita a palestra. E amanhã, Ótimo. no Cabo também vai ser no Centro de Formação de Professores do Cabo, Elmo Freitas, na Dr. Manuel Clementino Cavalcante. Então procure isso nas mídias da própria Cidade do Cabo, do Consulado da Eslovênia, enfim, nós vamos estar sempre colocando informações. Então o empresário, primeira coisa, ele tem que se informar. É o que nós estamos fazendo nesses 2 eventos. Né? Informação é tudo. Segundo é ler muito, pesquisar. Eu falo o seguinte, eu dou aula e eu fiz até uma brincadeira, eu coloco um slide com vários livros que eu indico para leitura e no meio dos livros tem que não tem nada a ver, né? Eu coloco Harry Potter, né? O livro do Harry Potter, né? Aí eu faço uma brincadeira com os alunos assim, quem já leu esses livros, né? E a maioria já leu Harry Potter, o que não é um problema, é uma leitura. Sim. Mas para quem quer fazer desenvolvimento de relações internacionais, precisa de outras leituras. Tem que ler sobre o Trump, tem que ler sobre Xi Jinping, tem que ler Sun Tzu, tem que ler, enfim, a biblioteca tem que ler o Jack Ma, que é um cara fantástico, leio muito. Exatamente. Então veja, o empresário que quer ir para fora, primeiro ele tem que estudar. Isso. Ele tem que ter conhecimento de línguas. Ele tem que ter o conhecimento de cultura. Que eu falo o seguinte: a maioria das empresas que querem ir para fora tem um bom produto, tem às vezes capital, tem até uma boa liquidez, tem boas pessoas, né, um capital humano, Sim. Tem uma boa solução, mas chega e erra um detalhe muito pequeno que é muito importante: a questão cultural. Perfeito. Você não respeita a questão cultural, porque se eu for fazer negócio aqui em Portugal, em Lisboa é de um jeito, no Porto é diferente. Perfeito. É um país só. Como aqui o Brasil é um continente. Né? Se eu for para São Paulo, Porto Alegre, Belém ou Manaus, é a forma diferente, porque nós temos culturas diferentes. É a mesma coisa na Alemanha. Então, para mim, o maior conselho é, obviamente, fazer um estudo aprofundado, né, de mercado, de produto. Segundo, aprender línguas. Terceiro, aprender a cultura do país onde você quer ir. E nós oferecemos para você aqui uma oportunidade. A gente vai começar em breve, vai iniciar um projeto aqui de inglês para você que quer trabalhar, que quer fazer negócio. É um curso gratuito básico no final do nosso programa. Acho que mais 4 semanas iniciamos esse projeto que pode ajudar os teus funcionários, as tuas pessoas a se capacitarem. Professor, essa questão da cultura é tão forte, tão importante, que no Brasil mesmo, né? Eu estava ontem conversando, um forte abraço a toda a diretoria da Sol Planet. Sol Planet, grupo Asway, a maior fabricante de inversores de energia solar do mundo, né, que está no Brasil, está em Santa Catarina, e conversando com as pessoas onde falava, né, sobre essa questão do respeito à cultura. A empresa veio para cá, se instalou no sul do país, mas tem uma pegada que entende toda essa questão, né, da cultura brasileira. É hoje uma empresa de muito sucesso por isso, por entender isso, por acompanhar, por conversar com as pessoas na sua forma, na sua linguagem. Se no Brasil a gente tem isso, imagine fora do Brasil, né? A gente tem um Brasil que é continental. A pessoa lá do sul do país tem um comportamento diferente, alimentar, cultural, Exato. Vocabular diferente, né? Tudo. Origem, ranços do passado. A gente não pode esquecer que a Europa, por exemplo, né, foi um campo de batalha. Não tem 1 metro quadrado na Europa que não tem sangue, né? Porque inúmeras batalhas, inúmeros reinados, condados, baronatos que se dividiram, brigaram entre si e se juntaram. Então você tem que entender um pouquinho disso daí para tentar vencer o mercado. Apesar de ser repúblicas, a maioria são repúblicas, né? Então, mas não é fácil. Ranier tem uma característica, né, de ensinar de uma forma muito particular, ensinar para um projeto prático. Então eu acho que é um professor que traz você para o mercado internacional, mas não para você entender tecnicamente, para você saber fazer a coisa e colocar a tua empresa nesse caminho, né, professor? Acho que esse é o grande... Eu acho que o desafio é o seguinte: existem bons livros, quando a gente dá aula, eu dou uma lista de livros e ensino. Mas eu tento trazer a questão um pouco mais prática da vivência, né? Que eu acho que é a diferença. E, por exemplo, quando eu dou aula na faculdade de empreendedorismo, inovação, e inclusive na área de relações internacionais, o meu projeto número 1 é montar grupos e que esses grupos saiam com uma startup. Isso aí. Ou seja, com algo prático para se pôr em prática. E eu já tive casos até muito felizes de alunos que saíram e falaram: professor, olha, sabe aquela startup, o MVP que nós fizemos durante... Nossa! Está funcionando, foi aceito, está indo.
Então, esse para nós é o grande reconhecimento. É verdade. Esse é o objetivo. Eu acho que isso é muito bacana. Eu não vou passar uma lista de abraços que lhe mandaram, mas vou passar um especial que é de Aureliano Barros, que hoje está morando no norte do país, mas quando soube que o senhor está aqui, mandou um forte abraço. Ele foi coordenador lá, ali na faculdade do Grupo C, a Nabuco. Sim, Ele conhece muito, ele mandou um forte abraço. Obrigado. Muito bem, vamos aproveitar um pouquinho mais o professor e falar um pouquinho sobre... E aí, professor, a empresa é pequena, a empresa está faturando, o senhor faturando bem, o senhor falou sobre a questão cultural, de entender essa cultura, da preparação do profissional para adentrar esse mercado, mas vamos agora às barreiras burocráticas, as barreiras que existem entre os países. Muita gente não tem ideia de como começar um processo de exportação ou importação. O senhor, na sua empresa, também dá essa assessoria para as pessoas? A gente apoia, a gente faz uma verificação de mercado, a gente faz um levantamento. E uma das coisas que eu geralmente faço, eu pego o meu potencial cliente futuro, né? Coloco uma mochila nas costas dele e na minha, e nós vamos andar pela região onde ele quer desbravar. Opa, beleza. Então, veja, não é andar de carro, não é andar de avião. Eu falo assim, você quer entrar por essa região? Vamos embora, então vamos juntos. Vamos colocar a mochila nas costas, nós vamos bater na porta, vamos comer regional, nós vamos aprender. É com a mochila nas costas, porque daí o que acontece? Eu brinco que o meu lugar predileto quando eu estou fazendo turismo é o supermercado. Fantástico. Depois tem museu, tem, enfim, várias coisas. Mas o supermercado, o que é o supermercado? É o espelho. Ele fala de tudo daquela sociedade. O que consome, o que não consome, quais são os produtos que mais saem. Porque a gôndola, ela registra o posicionamento de mercado de produtos e tem uma leitura fantástica. Tem, enfim, carnes, quer dizer, você tem uma aula de cultura, se você sabe fazer essa leitura, sim, né? Então, quer dizer, aí eu pego com a mochila, vamos nos supermercados, vamos entender os produtos, como é feito, como é o atendimento, como é o serviço. Então, esse tipo de sentimento não se vende, não se explica, mas se vivencia. Então, a gente sempre faz isso. Então, esse é o primeiro passo. Para quem é pequeno, veja, pega o final de semana, pega umas férias, faça uma viagem, né? Mesmo faça uma viagem de prospecção, né? Obviamente, antes disso, faz uma pesquisa, verifique e tudo mais. Mas eu sempre digo, uma viagem de prospecção pode ser de férias, com a família. Sim. Você tira alguns dias para fazer uma prospecção. E aproveita, né? Exatamente. Então, eu recomendo, mesmo que seja um pequeno empresário, eu vou viajar esse ano, vamos combinar o seguinte. Perfeito. Vamos fazer uma viagem para tal lugar. Perfeito. Vamos conhecer, e aí a gente começa a desenhar. Começa pela Eslovênia, né? A Eslovênia é um hub fantástico para a Europa Central. Fantástico. E para os Balcãs, que o Brasil e o Nordeste ainda não olha. Eu estou me esforçando. Então eu vou propor aqui. A gente está na nossa empresa 3FS aí propondo uma missão China-Europa, mas a gente vai chamar essa missão de Missão Mochileiros China-Europa. Então a ideia já foi comprada. O senhor sabe que isso aqui o senhor faz moda, faz a coisa acontecer. Então vamos passar nisso aí, você pequeno empresário. Eu já tenho dois interessadíssimos nesse projeto, viu? Não tinha essa pegada de pegar a mochila e sair, mas agora já mudamos o projeto. Por que as pessoas fazem Santiago, Compostela? Isso. Para vivenciar. Né? Porque se eu pegava um avião e descia na igreja e resolvia a coisa, né? Eu gosto muito de exemplo, sabe? Acho que é aquela coisa máxima. Diz que eu nunca fui das Forças Armadas, mas admiro muito a disciplina militar, né? Como disciplina, acho muito bacana. Eu conversando muitas vezes a gente passa nos quartéis e vê assim, né? As palavras ensinam e o exemplo arrasta. E é fato, né? O exemplo ele é muito positivo. Claro. Por falar em exemplo, eu vou mandar um abraço para o nosso amigo português Nuno Cardoso, que é ex-prefeito da cidade do Porto, e que ele contou uma história para mim. Eu vou repercutir agora essa história. Quando ele foi montar, na primeira gestão dele, o metro, que chama lá, que é o metro, que é o metrô do Porto, da cidade do Porto, ele saiu caminhando com o irmão, todo o trajeto que foi do Porto, aí caminhando a parte de Vila Nova de Gaia, se estendeu até outras cidades, e ele disse que caminhou muito. Não existia nada, o caminho vazio, ele foi entendendo a localidade, as pessoas que moravam, o que ia atender, e dessa caminhada se desenhou um projeto que é um dos projetos urbanos mais conhecidos no mundo, que é o Metro do Porto, que está em expansão, por sinal, da linha rosa, e que vai ainda mais ampliar. Acho que é um exemplo para todo mundo seguir no Brasil e no mundo. Ele coloca a mochila e vai desbravar. Exatamente, não sei se ele levava mochila, mas ele caminhava muito nesse sentido. Muito bem. Professor, vamos para a gente encerrar nosso bate-papo. Coisa boa dura pouco. É assim, você tem que ir hoje à noite,
na Widen, FBV, a Jean-Emile Favre, né? E vai lá com o Nuno, é gratuito, estacionamento amplo. Vai porque só tem um caminho para você sair onde você está, é por cima do pôr. E para subir, você tem que ter conhecimento. Informação é tudo, conhecimento demanda e pode mudar a tua vida. Agora, você ficar parado, prostrado, esperando que aconteça, esperando que os parlamentares façam, esquece isso. 69% dos brasileiros reprovam a atuação dos nossos parlamentares. Eu não falo de política aqui, mas eu tenho que falar disso porque eu pago esse pessoal, nós pagamos a eles. Então, essa postura de sentar num gabinete para resolver as coisas não funciona. Faz isso aí, ó. Estamos falando com o cônsul da Eslovênia, que bota a mochila nas costas e sai para desbravar e pode te mostrar caminhos. A Bridge Idea é a sua empresa de consultoria que traz esse trabalho. Né? Além da minha atuação como cônsul honorário, eu tenho uma empresa que trabalha justamente essa parte de internacionalização. Inclusive, depois aqui de Recife, dia 10, nós estamos indo para Portugal para ficar no Porto. Alguns dias vamos visitar o Porto Digital, que tem um escritório lá em Aveiro. Aveiro, visitei recentemente. Com a Juliana Queiroga, se eu não me engano, que está lá, enfim. A ideia é essa, a andorinha sozinha não faz verão, a gente tem que conversar, fazer parcerias. Perfeito, perfeito. Enfim, e aprender. Mas não vai esquecer nesse seu interesse à viagem, um tempinho para falar com a gente diretamente lá de... Será um prazer. E daqui a pouco a gente está com o doutor João Penaforte, português, advogado, que vai falar com a gente sobre internacionalização. Quais são as barreiras burocráticas que existem para os países da Europa, para Portugal, para empreender. Daqui a pouquinho ele está aqui com a gente, vai entrar na linha para a gente falar aí, ao vivo, diretamente da belíssima cidade do Porto. Não sei se ele está no Porto, ou está em Vila Nova de Gaia, mas é tudo bem próximo, então, em uma das belas cidades. Professor, para a gente encerrar nosso bate-papo, voltando a esse empresário que está aí parado, que está pensando que não pode, quando a gente olha para o mercado, quais são os grandes setores que o senhor diz? Não, isso aqui, o senhor falou também de artesanato, falou da economia inclusiva, né? E o que mais a gente pode ter de relação para Pernambuco, mas vamos ampliar até para o Nordeste e para o Brasil de uma forma geral, com relação à Eslovênia particularmente. Como é que o senhor vê essa relação de negócio? Bom, primeiro, a Eslovênia é um país de 2 milhões de habitantes. Sim. Então não adianta a gente pensar que vai fazer todo tipo de negócio. Mas a Eslovênia está bem localizada, assim como o Pernambuco. Então, por isso que a gente chama de hub. Perfeito. Então, a Eslovênia, o Pernambuco, pode ser um destino final, mas pode ser um porto de entrada de produtos Perfeito. E serviços. Então, a Eslovênia está aberta, ela tem um porto muito eficiente, que é o porto de Koper, ela tem a capacidade de distribuição do produto dentro da União Europeia, porque ela está dentro da União Europeia, ela está dentro da área de Schengen, que é livre circulação, né? Então, ela está próxima aos países dos Balcãs, né, que consumem bastante destilados, e a nossa cachaça ainda não se encontra lá. Olha. Então, quer dizer, a Eslovênia está lá de portas abertas para fazer negócio, para procurar. O Adriático ali também, você tem a Itália, o Porto de Trieste, entre outros, quer dizer, e nós não são conversados ainda. Então, o nosso esforço é para que essas duas regiões, né, o Hub Pernambuco e o Hub Eslovênia, se conversem, começam a se olhar, pelo menos se entender e iniciar negócios. Mochila nas costas e vamos entender esse mercado. Sempre. Porque a oportunidade tem. Olha só, a gente falou um pouquinho sobre livros e falamos sobre Trump. Eu vou destacar um detalhe. Eu comprei o livro do Donald Trump há 25 anos atrás e li. Né? E quando começou todo esse burburinho internacional, eu não estou aqui querendo dizer que sabia das ações, o que ia acontecer, o que ia voltar. Não, muito pelo contrário. Mas a gente tem uma ideia. A leitura é muito importante. Você lê para você poder se robustecer de informação e tomar decisões assertivas. Então, essa pegada de você pegar uma oportunidade de viajar e fazer uma imersão pessoal, uma imersão aí, quem sabe em conjunto com o Ranier, para fazer uma imersão na Europa, começando pela Eslovênia, é mais que um livro, é muito mais que você ler diversos livros, é a oportunidade de vivenciar pessoalmente algo fantástico. A gente tem agora voos, né? Já tínhamos a TAP operando aqui para Portugal, agora a Azul operando também para Portugal. A gente tem oportunidades aí, sempre é bom concorrência, preços estão aí ainda altos, mas pode se modificar e você pode aproveitar essas grandes oportunidades. Professor, vou dar um momento aí para umas palavras finais e agradecer mais uma vez a sua presença aqui e destacar hoje à noite,
na FBV Wyden. 9 horas. 9 horas, imperdível, vai lá. No YouTube também, vamos colocar aqui o link das palestras que o professor já fez, que são importantes. Leia, entre em contato, comente lá no YouTube dele o que você achou, o que você quer saber, pergunta, e também pergunta conosco aqui, que a gente vai levar a pergunta para ele, quem sabe a gente cria um elo direto aí de uma cadeia de empresários para fazer um roteiro aí pela Eslovênia e pela Europa. E amanhã, em Jaboatão, um evento também, que horas começa, professor? Cabo Santo Agostinho, às 9 horas, desculpe. Às 9 horas. Perfeito. Inclusive a Prefeitura até organizou até local para estacionamento, a estrutura muito bem feita. Muito, a gente tem que agradecer muito, todo espaço, todo o preparo está sendo feito com muito carinho, e nós fizemos questão de escolher Cabo porque ela está num processo de internacionalização muito bom. Vai ter aula gratuita de francês na rede pública. Bacana. Então o prefeito está fazendo esse trabalho muito grande e está criando até um programa municipal de ganho mundo. Então ele está fazendo um trabalho muito bom e nós, como consulado, precisamos internacionalizar e interiorizar. Perfeito. Ou seja, sair às vezes um pouco da capital e olhar o resto do estado. Né? E estamos falando da proximidade com o SWAP. O SWAP tem projetos de crescimento de 20%. Daqui a pouco, no nosso giro de notícias, a gente tem coisa muito boa para você entender, porque como o Tiago destacou no final da nossa abertura, sempre vemos aqui o copo meio cheio. Não quer dizer que isso seja fácil. Não existe nada fácil. É preciso trabalho, é preciso muita determinação e consistência. Ser sistemático, ser consistente para conseguir algum objetivo, né? Porque sucesso só vem, antes de trabalho, no dicionário. Exatamente. Na vida tem que ter trabalho e muito, né? E persistência também. Professor, mais uma aula, mais um bom bate-papo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Espero vê-lo. Fica em Recife até quando? Até dia 10. Até dia 10 nós estamos aqui, depois a gente retorna para a Europa. 10 agora já? 10 agora de agosto. Então... Eu rodei dessas 3 semanas 4.000 quilômetros. Nossa. Vamos até Serra de Borborema, Vicente Ferrer, Vicência, Palmares, Mata Sul. Nós rodamos bastante. Carpina, enfim, várias cidades. Mas me permita só fazer uma frase... À vontade. Que eu acho que eu tenho usado muito, que eu acho que é muito pertinente, do nosso mestre de Apipucos, né, Gilberto Freire, né? Ele diz o seguinte, né? Volto a dizer, a gente tem uma história maravilhosa, o que a gente faz com ela? E Gilberto decifra isso para nós, né? É importante pegar isso, a história, e transformar em algo vivo, útil para as novas gerações. Quem não conhece a sua história é dominado. Quem não conhece a sua história, os outros escrevem por você. Isso. E quem não conhece a história não tem futuro. Então fica aí a nossa reflexão. Brilhante. Eu costumo dizer aqui com o Tiago, a gente fala muito isso. A história não fala sobre o passado, a história fala sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro. Então entendê-la é fundamental, brilhante. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem, vamos agora bater um papinho sobre energia solar. Tem um vídeo aqui para vocês, enquanto a gente se despede aqui do professor Ranier e agradece por uma próxima oportunidade de estar com ele. Olá, como vai? Tudo bem? Aproveitando aqui esse espaço aqui no nosso programa RWI Conexão Mundo, quero falar para vocês sobre investimento em energia solar. Você sabe que você pode ter um investimento em energia solar, você pode investir o valor que você compraria um carro, tendo a sua própria usina, e ter uma renda de aproximadamente R$6.000 por mês líquido. Isso mesmo. Nossa empresa 3FS tem uma grande expertise em gestão de projetos. E um dos mais cobiçados e procurados atualmente são os projetos voltados para energia renovável, energia solar. Então, você é investidor, você que não é investidor, entre em contato conosco através do nosso site www.flaviofelix.com e a gente vai conversar sobre o que você pode fazer. Em vez de investir num carro, olha só, um carro você troca por uma usina. O carro é só despesa, você tem que ter carro, claro, obviamente, é necessário, mas você pode fazer o investimento para te dar aí uma renda passiva, uma renda adicional. Nós temos hoje pessoas que já estão com 2, 3, 4, 5, 10 usinas e com a renda considerável. Um projeto muito bacana, todo estruturado. Nossa empresa tem mais de 10 anos na gestão de projetos e na gestão de investimentos. Entre em contato para a gente conversar com você e te apresentar um modelo fantástico. Os parceiros de instalação são parceiros de alta bancabilidade, empresas sérias que têm recurso para bancar os projetos. Então, vamos conversar. Se você está pensando assim, eu não tenho dinheiro para investir agora, não iria comprar um carro, você pode financiar esse valor e pode ter aí um grande investimento e garantir o seu futuro, que a gente chama de
tranquilidade financeira. Então, não esquece, acessa o meu site www.flaviofélix.com e marca, agenda aí um bate-papo para a gente conversar sobre esse assunto que pode te interessar muito, certo? É investimento em energia renovável. Energia é um mercado fantástico. Você tem uma ideia, a inflação energética é intensa, todo ano aumenta, então você tem um mercado aí altamente rentável. Só para te dar uma ideia, esse mercado vai te rentabilizar melhor do que CDI, do que CDB. Olha só que coisa interessante, tá bom? Fortíssimo abraço e vamos usar a energia renovável para a nossa tranquilidade financeira. Muito bem, Tiago Santos, falamos com o professor Ranier agorinha, Tiago, e aí notícias muito boas, o que a gente vê. Quando a gente fica desesperado e vendo o copo meio vazio, nossa abordagem, eu acho que essa sempre está vendo o copo meio cheio. Tem muita oportunidade para as empresas de todos os tamanhos, né, Tiago? Com certeza, Flávio. A gente tem que observar as oportunidades que surgem no mercado interno, né, regional, nacional e também internacional. A gente sabe que todo momento de crise, de abalo internacional, é uma oportunidade para você ver uma chance de colocar o seu produto ou o seu serviço no mercado. Como o professor Ranier Michel falou, é você andar, caminhar, entender, né, fazer toda a logística, entender como funciona a cultura daquele povo, e a partir daí você tem a chance sim de conseguindo se livrar da burocracia, né, que a gente também faz uma análise, né, e daqui a pouco a gente vai falar direto de Portugal sobre essas burocracias. Então, se a gente consegue se livrar da burocracia, conhecendo toda a cultura do local que você pretende empreender, com certeza vai ser um sucesso enorme. E por falar em Portugal, Dr. João Penaforte já está conosco aqui online, né, para falar com a gente daqui a pouco. Forte abraço, doutor, que nos vê e com certeza nos ouve lá. A gente não consegue ver ele aqui na tela, mas você vai ver daqui a pouco esse maravilhoso profissional falando sobre muita coisa. Ele vai estar aqui conosco, é uma pessoa fantástica, tem uma expertise muito interessante, conhece Brasil, conhece Europa, conhece Portugal, conhece como você pode aí entender um pouco mais o mercado internacional, e ele pode nos dar e lhe dar uma assessoria fantástica nesse sentido. É preciso profissional, não adianta você querer adentrar no mercado internacional sem conhecê-lo, e a legislação é algo muito importante, mesmo porque há sempre mudanças que estão acontecendo nos aspectos legais, e você precisa entender, né, Tiago, é muito importante para o gestor estar amparado legalmente para entender, como o Ranier falou para a gente, a cultura de um país, as suas diferenças, mas também como o país trata certas coisas de forma legal. É verdade, Flávio. A legislação é algo muito importante. Pode ser um entrave que, mesmo você com um bom produto, conhecendo a cultura, ocorra algum tipo de problema. Então, conhecer a legislação do país, do local onde você quer empreender, é extremamente relevante. Então, sempre é bom estudar e ter profissionais qualificados para dar consultoria na área de leis. Muito bem. Vamos fazer um giro de notícias e informações e desdobrar com você alguns aspectos importantes. Eu vou começar, vou fazer a parte ímpar, Tiago vai fazer a parte par, para que a gente possa entender um pouquinho o que acontece no cenário global no mundo, para que você consiga focalizar melhor. Você pequeno empresário, você é empreendedor, você que é profissional liberal, você que é executivo em empresa, é a oportunidade de ver as oportunidades, né? Daqui a pouco, depois de falar com o Dr. João Penaforte, a gente vai falar com o Zé Elias, uma entrevista foi gravada ontem sobre gestão de projetos, ele traz dicas maravilhosas. Falamos ontem sobre grandes oportunidades, como você pode e deve ver o mundo, lembrando, nada é fácil, é preciso trabalho, estudo, conhecimento para que você possa aproveitar oportunidades. Então vamos ao nosso giro, Tiago. O primeiro headline que a gente tem aqui para ler para você, um resumo dessa matéria, que foi da revista Exame, do portal Exame, autor é o Guilherme Santiago, que fala o seguinte: CEO revela o sinal de alerta número 1 em funcionários. Trabalhar com eles nunca dá certo. Olha só, então, para você que é empreendedor, entender um pouquinho desse contexto é muito importante. A Shizu Okusa, CEO da Opothecary,
destaca que a má comunicação, olha só, a má comunicação é o principal alerta em funcionários. Críticas destrutivas, falhas no diálogo e omissões prejudicam a produtividade e a cultura organizacional. Ela reforça, Tiago, a necessidade de habilidades como inteligência emocional e comunicação transparente. Essenciais para criar uma equipe eficaz. A CEO, a Ocusa, ela sugere treinamentos regulares, isso a gente vem falando muito aqui, na nossa coluna Gerenciar no Século XXI, falando sobre gestão de projetos, na nossa vida como gestores e educadores, né? A gente vem fazendo esse trabalho e deixando claro a importância do treinamento, do desenvolvimento e da comunicação efetiva. Aquela comunicação que é rápida, direta, precisa, né? Mas ser rápida não quer dizer que seja escassa, que seja falta, que tenha digamos assim, a escassez de informações fundamentais. Ela tem que ser direta, objetiva, mas precisa ser completa, precisa realmente fazer um ciclo. E como consultor, ao longo desses últimos 20 anos, Thiago, eu vou desdobrar um pouquinho com você essa matéria da Exame, eu pude fazer consultorias em muitas empresas, mesmo nas grandes empresas onde trabalhei, como Colgate, Faber-Castell, a gente identificava esses pontos. E é muito importante quando você identifica, você consegue corrigir, você consegue ver a eficiência, a eficácia e a efetividade dos processos se alavancarem profundamente. Ou não é, Tiago? Com certeza, Flávio. A comunicação é muito relevante, muito importante. Então, tem uma inteligência emocional, saber como se dirigir ao seu subordinado é relevante. Então, é interessante que a empresa tenha uma gestão democrática, que possa ouvir todos que participam da empresa. A gente sabe que gestões autocráticas tendem a criar empecilhos para o crescimento da empresa. Criam barreiras, né, Tiago? Criam barreiras humanas, pessoas... Ainda existem alguns chefes coercitivos, pessoas que batem na mesa, pessoas que não têm equilíbrio emocional. E olha só, tem mais um detalhe. Cuidado com isso, porque você pode ser aí indiciado. Hoje a legislação no Brasil e em muitos países está sendo bastante penosa com relação ao assédio, né, Tiago? Verdade, Flávio. Para que ser uma pessoa assediadora? Você tem que ser uma pessoa que é aglutinadora, capaz de pedir, capaz de determinar objetivos e metas, mas com clareza, com tranquilidade e com firmeza. É isso, Tiago. Vamos para o segundo ponto aí do nosso giro, então. Segundo ponto, Flávio, Brasil e República Tcheca firmam parceria em energias renováveis. Isso é uma notícia muito boa, Flávio. O Brasil e a República Tcheca firmaram um acordo estratégico bilateral focado no desenvolvimento de hidrogênio verde e energia solar. E a gente vem falando muito isso aqui no programa, a importância, né, de energias renováveis. A parceria prevê 500 milhões de euros em investimentos para que o Brasil modernize sua infraestrutura energética, além da capacitação de profissionais em tecnologia avançada tcheca. Projeções apontam que o Brasil poderá reduzir suas emissões em 30% até 2035. E especialistas acreditam que esse investimento não só fortalecerá a liderança brasileira no mercado de energia sustentável, como também aumentará sua competitividade em exportações de energia para a Europa. Energia é tudo, energia está na base da pirâmide quando se fala do processo produtivo. E Brasil é grande nisso. Pessoal, o Brasil é uma potência. O Brasil não é para ser tratado como uma pequena ilha que está em algum lugar. Assim. O Brasil produz em todas as suas regiões. Nós temos 5 regiões altamente produtivas, que vai do sul do país até o norte. Nós temos sul, centro-oeste, norte, nordeste, com alto nível de produção. Então a gente tem aí um país que é um continente em todos os seus aspectos. Então é preciso muito respeito para tratar esse país e negociar com ele, como nós temos respeito em negociar com qualquer país. O Brasil é um país soberano e a soberania tem que ser respeitada em todos os sentidos. Qualquer outro país, mesmo a nossa relação tem que ser uma relação de respeito à cultura, à política, à forma de gerir de outro país, seja ele qual for. Tiago Santos, temos aí então agora a produção de algodão em Mato Grosso, cresce 15% até 2026, é da RD News, então destaca a matéria esse seguinte resumo aqui, esses aspectos. O estado de Mato Grosso, líder da produção nacional de algodão, prevê um crescimento de 15% da produção até 2026, esse ano que vem.
tá? Totalizando 2,18 milhões de toneladas. O IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, indica que tal avanço será possível graças à ampliação de áreas plantadas, que deve atingir 1,55 milhão de hectares. É isso que a gente está falando. E quando a gente está falando de coisas ruins, é porque o processo midiático é muito curioso. É muito mais fácil atrair atenção contando coisa ruim, né? Tem duas coisas muito importantes que crescem no YouTube. Piada, que todo mundo gosta de rir, isso é bom, né? Ou coisa ruim. Ou embate, ou a coisa assim de quebrar, sabe, de como é que como é que tem um termozinho que usa na internet, Thiago, quando o cara faz assim, quem falava muito pra gente era, oh meu Deus, é um termozinho que você usa quando o cara chega e chama atenção, faz aquela provocação, e aí você tem muitas thumbnails, muitas reportagens que são meramente provocativas, são ilusão. A realidade dos fatos é a realidade dos fatos. Nós vivemos um mundo geopolítico de negócio, tá certo? Então, os países estão se readequando. Estados Unidos tem uma dívida enorme de 35 trilhões de dólares. É uma grande nação. Respeitamos todo o povo americano que passa um momento muito difícil enquanto economia e precisa realmente se reposicionar. Não vamos entrar aqui na questão meritocrática política, das ações, como alguém faz. Eu tenho o meu jeito de gerir, Thiago tem o jeito dele, cada um faz ao seu bel prazer. Agora tem que colher consequências, né? Os especialistas falam que a melhor maneira de negociar no mundo globalizado de hoje é negociando. É sentando na mesa de negociação. E é isso que está acontecendo de uma forma ou de outra, que está abrindo oportunidades fantásticas, inclusive para o Brasil. O Brasil recebeu aí da China 183 novos canais para vender café. Então, 183 novas oportunidades para vender café. A bem da verdade, é claro que a gente sabe que, a gente estava brincando com amigos, dizendo que o público chinês não toma tanto café assim, né? Toma 15 xícaras de café por ano. Mas olha só, quando eu falo de 1,4, né? 1,4 bilhão de habitantes, dá muito café, viu? Muito mesmo café. assim sendo 15 xícaras. Verdade. Mas é isso. Mais uma, Thiago. Isso, Flávio. Brasil lidera mercado de hidrogênio verde na América Latina. O Brasil desponta como o principal líder em hidrogênio verde na América Latina, com projetos amplamente financiados por investidores internacionais. O país utiliza sua ampla capacidade de geração de energia renovável, como energia eólica e solar, para impulsionar a produção de hidrogênio sustentável, além de atrair grandes players internacionais, como a Alemanha e Japão. O Brasil está implementando infraestrutura para a produção e exportação de hidrogênio, consolidando-se como fornecedor estratégico global. O hidrogênio é considerado essencial para reduzir emissões de carbono e descarbonizar indústrias, como mineração e transporte aéreo. Além disso, Flávio, o setor promete gerar milhões de empregos, destacando o papel do país na economia do baixo carbono. Nossa, mãe, olha só, Tiago, quanta oportunidade. Eu vou, só para acrescentar, a gente ainda tem, somos o segundo ou terceiro país em produção de terras raras no mundo, né? Nós somos um país onde temos um potencial de energia renovável fantástico. Eu vou destacar só a energia solar como um exemplo maravilhoso, conversando com a equipe da Sol Planet do grupo Azway chinês, dos maiores grupos produtores de inversores, que é um equipamento muito importante, que vai converter a energia solar e transformar na energia que nós usamos, né? A energia é captada pelos painéis, e eles falavam de como estão investindo no Brasil, inclusive com empresa aqui no Brasil, lá em Florianópolis, né? Na verdade na cidade de São José, onde eles gerenciam toda uma cadeia de atendimento às necessidades de imensos distribuidores ao longo do Brasil. Então, é uma empresa comprometida com a nossa cultura, o nosso jeito de ser, muito próxima ao cliente, fazendo um trabalho fantástico, inclusive design. A gente pensa que muitas vezes um inversor de energia é uma coisa simples, né? Muita gente coloca aquela coisa escondida. A Sol Planet tem um cuidado de trazer um produto com design que agrada, né, tanto as pessoas, de um ponto de vista da sua técnica, mas também da sua beleza. Então isso é entender mercado, é buscar investir no mercado e vir para o Brasil e fixar a estrutura para fazer isso. Isso é muito importante. Tiago, tem mais notícia aí. Vamos mais uma aqui, então daqui a pouco a gente vai entrar direto com o Dr. João Pena Foz, faltam 7 minutinhos para a gente entrar com ele. Temos uma notícia aí que é a quinta, parceria Brasil-Alemanha, acelera projetos
com hidrogênio verde, mais uma vez. Vou ser bem rápido aqui, porque é dentro do mesmo assunto, né, Tiago? Mas Brasil e Alemanha firmaram compromissos para avançar no mercado de hidrogênio verde, visto como um dos principais combustíveis do futuro. A parceria prevê investimentos conjuntos em pesquisa e desenvolvimento, está se falando muito isso, é a era do projeto, da pesquisa, do desenvolvimento. Então, os estados que estiverem antenados, eles vão estar na frente. Então, um alerta aí a vocês, né, a todos que são aí secretários de desenvolvimento ou de tecnologia, da indústria e comércio, dos nossos 9 estados aqui do Nordeste, mas de todos os nossos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, para estarem atentos a essas oportunidades e trazerem empresas para deixar a estrutura, né? Verdade, Flávio, isso é extremamente relevante. Então, é importante que essa tecnologia, essa infraestrutura fique no nosso país, na nossa região, porque isso aí gera conhecimento e vai beneficiar o povo como um todo. Então, por isso que há muitos investimentos, por exemplo, os chineses, como você mesmo falou em energia solar, aqui, e toda a tecnologia acaba ficando no país. Isso é muito relevante. E destacando o que o Thiago falou, a gente não vai falar mais, Marcílio estará conosco semana que vem. O Marcílio é um especialista, dedicação da vida inteira em grandes projetos de ferrovia, e vai falar sobre Xangai, né, Xangai no Peru, vai falar sobre a Bioceânica, uma ferrovia que vai ligar o litoral nordestino brasileiro ao litoral lá no Peru. Então a gente está falando de ligar 2 oceanos. É algo assim fantástico, tudo que fica, que vai moldando onde passa, porque a estrutura ferroviária, ela vem e ela vai criando oportunidade no seu entorno, Tiago. A gente está falando de turismo, a gente já estava esses dias falando do BNDES, falando da retomada aqui, junto com a Sudene, né? Sim. Da ativação do trecho Recife-Caruaru de trem, que é um trecho turístico. Então a gente fala aí de muito desenvolvimento, quando a gente fala de investimento de fora, que vem deixar a estrutura no país. Já queria que você destacasse o nosso item 7. Certo, Fábio. A British Petroleum anuncia a descoberta de novo poço de petróleo no pré-sal da Bacia de Santos. Veja que interessante, né? A fonte é do G1. A British Petroleum anunciou a descoberta de um novo poço de petróleo no pré-sal da Bacia de Santos, reafirmando o potencial estratégico da região para a exploração de hidrocarbonetos. A nova jazida está estimada em 700 milhões de barris recuperáveis, o que pode tornar essa um dos campos mais significativos em reservas recentes no Brasil. Tiago, mesmo que a gente tenha um olho fixado na energia renovável, não podemos abandonar essas reservas que são estratégicas. Então, você consegue entender como é que está esse tabuleiro global? O Brasil tem muita oportunidade, muito potencial. Então, obviamente, nós temos muito poder de jogo nessa história toda, né? A gente pode se posicionar para beneficiar nossos parceiros, né? As relações saudáveis são essas. Uma relação saudável é uma relação de vai e vem. É uma relação que não é uma relação só única. E eu escutava ontem, ouvindo sobre o Canadá, ouvi uma entrevista com um empresário canadense. Acho que na conversa com o Zé Elias eu também falo sobre isso, ontem, que foi gravada. Ele dizendo que os canadenses estão boicotando produtos americanos. Estão dando prioridade a produtos canadenses. Isso é uma coisa muito curiosa, muito bacana. Eu acho isso muito forte. E eu gosto de destacar também Portugal. Quando eu estava em Portugal no ano passado, ouvindo as pessoas falarem, vamos valorizar o nosso produto português. Eu acho isso muito bacana. Isso é muito bom, valorizar o produto que é produzido internamente. É preciso que as indústrias desenvolvam. Olha só o tiro no pé que os Estados Unidos deu ao longo dos anos, entre muitos na política em termos de negócio, foi perder essa industrialização, perder geração de emprego, perder a indústria, perder os royalties, perder a capacidade produtiva de fazer, e está tentando desesperadamente recuperar. Não estou julgando aqui o mérito de como isso está sendo feito, estou só pontuando, aqui é administração, é economia, é negócio, como essa carência está impactando hoje na economia que sofre, né? Então, esse investimento maciço em estrutura é muito importante. Então, valorizar o nosso produto é importantíssimo. Ao mesmo tempo, também, a boa relação, como disse o professor Ranieri, de criar boas pontes, né, Tiago, de negócio entre os países, né? Isso, tem que fazer a boa relação, a diplomacia, né? Conseguir ter uma boa
ponte para você distribuir os seus produtos, seus serviços, mas, claro, também investir no mercado interno, ou seja, fazer com que a indústria possa voltar a crescer. A gente pode fazer quebra de patente, é algo que o Brasil pensou em fazer em relação aos Estados Unidos. Produtos americanos, por exemplo, que a gente pode produzir aqui, né, sem depender do produto americano, coisa que a China vem fazendo fortemente, a Índia vem fazendo isso também muito. Perfeito. Né? Então, é necessário a gente voltar a se reindustrializar, fortalecer nossa indústria e, claro, mantendo boas relações internacionais, coisa que o Brasil sempre fez. Isso. Eu vou fazer a gente está no tempinho para falar com o Dr. João Penaforte, mas eu vou aproveitar esses 2 minutos e passar essas 2 manchetes, Thiago, a gente tem um papo sobre ela. As 2 são sobre a China e sobre o Brasil, né? China abre mercado para café, gergelim, farinha de aves e suínos do Brasil. Isso é uma matéria da CNN que diz assim, ó, a China ampliou o mercado para produtos brasileiros, permitindo agora a exportação de café arábica verde, sementes de gergelim e farinha de aves e suínos. A medida é fruto do acordo bilateral entre os países, que fortalece a relação comercial e diversifica os itens brasileiros vendidos à China. Também uma matéria do Valor Econômico fala assim, investimento chinês no Brasil bate recorde e se diversifica. Então, essa matéria especificamente fala dos investimentos chineses no Brasil, que alcançaram um volume recorde em 2025, diversificando-se para setores além do tradicional agronegócio e energia. Segundo o relatório divulgado pela Câmara de Comércio Brasil-China, áreas como infraestrutura, a gente tem falado muito sobre isso, sobre trem, sobre mobilidade, sobre projetos portuários, tecnologia da informação, mobilidade elétrica e saneamento básico têm recebido cada vez mais, Thiago, aporte chinês para melhorarem e para se desenvolverem. Somente o primeiro semestre de 2025, os aportes totalizaram 20 bilhões de dólares. Esse é o jogo global, é fazer negócio, é discutir de forma inteligente o que a gente pode fazer. Thiago Santos. Verdade, Flávio. Veja que a China cada vez mais se torna um parceiro primordial do Brasil. A China é onde nós mais enviamos nossos produtos. Nosso parceiro comercial número 1 hoje é a China, e a China cada vez mais tem o interesse de adentrar na América Latina. E o Brasil é o grande nome da América Latina, país de economia mais pujante. Então, veja como a diplomacia chinesa vem fazendo com que eles cada vez mais façam parcerias comerciais, coloquem dinheiro para infraestrutura, para parcerias robustas que vão ficar nos países. Então é assim que se faz diplomacia, é assim que se faz negócio. Muito bem. Não tentando impor taxas às pessoas. Thiago Santos, agora vamos para a nossa coluna, nosso bate-papo Fazendo Direito. Fazendo Direito, a frase já diz isso, né? Fazer com base à luz do direito internacional, da legalidade, das boas práticas, e para falar sobre isso não somos nós os especialistas, a gente está aqui aprendendo, e aí eu convido ele para a bancada, esse jovem simpático, maravilhoso, de uma terra fantástica, que acorda pela manhã vendo coisa bonita, as gaivotas passando, e um rio fantástico lá na belíssima cidade do Porto. Dr. João Penaforte, um prazer tê-lo aqui. Olá, muito boa noite. Boa noite, não. É ao contrário, muito boa tarde a todos. Primeiramente quero agradecer ao Flávio mais uma vez o convite para estar presente no programa e para falarmos, obviamente, de um assunto bastante interessante, que é a internacionalização de empresas. Eu tive a oportunidade de escutar um pouco vamos dizer, da entrevista, das palavras do convidado anterior, do cônsul. Professor Ranier. Exatamente, e concordo exatamente com ele na questão da mochila às costas e da persistência. Quando nós queremos de facto internacionalizar ou emigrar, nós temos de facto que ter essa persistência presente para conseguirmos alcançar os nossos sonhos. O senhor mesmo é um exemplo disso, estava em Genebra semana passada, veio girando por aí para fazer negócios. Ainda está, né? Ainda estou em Genebra. Não voltou ainda à belíssima cidade do Porto, que senão está muito quente essa época do ano, né? Tenho aqui informes de 40 graus, professor. Isso é clima do Nordeste, professor. É verdade. Eu ainda estou em Genebra, volto na próxima semana para Portugal,
mas eu tenho falado com os meus pais e com alguns colegas, com as minhas sócias, e de facto Portugal está a passar por um momento, é normal, Portugal nesta altura tem sempre este volume de calor muito forte, e depois acontecem situações que nós sabemos que não acontece de forma natural, mas é a vida. Estarão aí as forças policiais e o Ministério Público para investigar, que é a questão dos incêndios, obviamente, que assolam o país. Eu diria que é o principal terrorismo e guerra que Portugal tem todos os anos, e que, fazendo aqui uma crítica talvez política, é um setor que é pouco visto e direcionado até no Orçamento de Estado para os bombeiros e para as polícias, que não podem ser só lembrados no verão, mas devem ser lembrados o ano todo. Perfeito, muito bem pontuado, professor. O poder público, e aí, aquilo nós falamos, nós precisamos falar de política em certas ocasiões, quando ela interfere na economia, interfere nos negócios, na vida das pessoas, no bom andamento da nossa sociedade, aí é indispensável comentarmos, e é lamentável mesmo, porque eu não acredito, e não estou aqui julgando ninguém, nem culpando, que ano após ano, e aqui no Brasil temos algo semelhante também, viu, professor? Com relação à queimada. Ano após ano, a gente tem pessoas fazendo esse tipo de ação, esse crime, e não se tem uma investigação, uma inteligência policial para chegar exatamente a quem são os mentores desse tipo de coisa. E mais, o mais engraçado é que, e eu concordo consigo, Flávio, quando fala que nós temos que, não é criticar, mas nós também devemos apontar falhas, não é? E vocês falam muito sobre os deputados, os senadores, e em quem vocês votam, e devem analisar o trabalho deles. Nós também temos que analisar do ponto de vista, aqui nós portugueses, temos que avaliar quem está no poder. Se é de esquerda, se é de direita, não interessa. Ele está lá para nos representar. Perfeito. E de facto há uma das coisas, e agora entrando aqui um pouquinho na raiz e na semente da internacionalização de empresas e de negócios, quando nós temos 17 mil hectares de área ardida em Portugal em um mês, 3, 4 semanas, vamos dizer assim, de que forma é que nós podemos, vamos dizer, chamar empresas, neste caso do Brasil, para aplicar negócios de sustentabilidade, inovação em áreas como o Gerês, Alto do Minho, Braga, Guimarães, locais onde tem uma propensão de incêndios brutal, onde a área ardida é muito grande. O que é que essas empresas podem trazer para essa área ardida? Antes, pelo contrário, Portugal tem que preservar essa área para que negócios sejam implementados. Perfeito. Ou até falar com outras empresas, neste caso do Brasil, da China, dos Estados Unidos, da Eslovénia, por exemplo, no sentido de, por exemplo, vigiar as florestas. Isso. De, voltar a semear estas florestas que, infelizmente, por questões, nós sabemos muito, muito bem, que é por incendiários, mão criminosa, voltar a reflorestar essas áreas ardidas de uma forma mais rápida, aceleração dos solos. Tudo isso é inovação e sustentabilidade que Portugal tem que reter. E não retém. E não retém ano após ano. Pronto, agora sim. Tivemos uma pequena queda aqui de energia. Se não foi falar muito, botaram fogo na nossa linha, professor. É verdade, é verdade. Olha, eu ia falar exatamente sobre monitoramento tecnológico. A gente, e o senhor é muito expert nisso, porque trabalha com algumas empresas de tecnologia. Quero anunciar aqui, você que é empresário aqui em Pernambuco, no Brasil inteiro, vou pedir o contato do professor agora, ele vai arrumar um contato para te fornecer. Você tem algum projeto, quer internacionalizar, quer entender o mercado internacional, essa pessoa sabe muito, ele tem um trâmite muito grande, conhece o Brasil, conhece muito bem Portugal, por ser português, por viver lá, mas tem um conhecimento de Europa, de mundo, e pode te ajudar a fazer bons negócios. Faz assessoria para muitas empresas aqui no Porto Digital, é uma pessoa que tem esse entendimento. Então, professor, eu quero daqui a pouco um contato seu, para que a gente possa divulgar. Se puder falar agora, daqui a pouco a gente repete novamente. Posso sim, talvez seja mais fácil o meu e-mail, perfeito, facilitando os contactos profissionais. Perfeito. É jsgrezende com s, @gmail.com. Então, J de João. Isso. S de sapo. S de Salvador. Isso. G de gato. Vamos dizer, o vosso G. Isso, G de gato, G de gato, G de gato. Então, JSG. E agora Rezende com S. Rezende com S. @gmail.com. Pronto. Eu vou colocar na descrição, se o senhor me permitir, do vídeo
Sim, sim. E aí eu vou lhe pedir a permissão para que todo vídeo que a gente semanalmente conversa aqui, eu coloque na descrição o seu contato. Tá certo? Tudo bem, muito bom. Pronto, você que está aí ligado, só para entender, ó, aqui no Brasil, né? Então, J de José, S de Salvador, G de gato, Rezende com S, @gmail.com, você fala com o doutor João Penaforte. Conversa com ele, marca para bater um papo, conversar sobre um pouquinho da tua empresa, independente de tamanho. Você lembra, a gente teve com o Ranier agora aqui, o tamanho, nesse caso, não é documento. Você tem uma empresa preparada, você tem um produto, você trabalha com tecnologia ou com um produto, artesanato, pode abrir pontes significativas para você fazer negócio, tá? O mundo está aberto para boas oportunidades e também vice-versa, né? É isso, doutor. Daqui a pouco a gente fala novamente o e-mail e a gente vai colocar na descrição. Voltando ao ponto, então, das queimadas, falava exatamente sobre monitoramento tecnológico. A gente vive um momento tão ímpar na humanidade, inteligência artificial cada vez mais, né, a inteligência generativa cada vez mais avançando, grandes possibilidades, e quem sabe a gente pode, nessa nosso bate-papo, que é um bate-papo que tem um intuito de inserir um pouco de fogo na história, de diálogo, para que os nossos governantes, aqui no Brasil, aí em Portugal, tomem atitudes coerentes. O senhor falou muito bem, não interessa se é direita, esquerda, centro, mas que tomem atitudes gerenciais. Eu sempre acredito, doutor, não sei se o senhor concorda comigo, porque dentro de cada político, de cada parlamentar, né, de cada prefeito, governador, presidente da Câmara, o primeiro-ministro do Estado, os parlamentares, existem gestores. O gestor que vai tomar conta de resolver um problema. E essa cobrança que nós temos que fazer, porque nós pagamos impostos para que seja feito. Então, monitoramento, por exemplo, através de sensores, com câmeras, com drones que podem ser acionados com sensor, pode resolver, professor. Eu posso pegar uma pessoa dessa e prender, e aí chamá-los, olha, você vai perder sua vida inteira, quem pagou para você fazer isso? E a gente chegar nessa pessoa, nesse criminoso, que está prejudicando uma pátria que a gente ama demais, que é Portugal. Está prejudicando uma economia global, está prejudicando pessoas, está prejudicando oportunidade, está prejudicando o meio ambiente, está prejudicando a própria vida, mas essa pessoa não pensa muito nisso. Esse tipo de gente não pensa na própria vida. E a gente tem Portugal muito investindo nesse sentido de tecnologia, startups. A Faculdade do Ninho mesmo tem projetos, eu pude acompanhar um pouco aqui com uns projetos muito interessantes com relação à tecnologia da informação. Em Aveiro, o próprio Porto Digital, como o senhor sabe muito bem, sabe bem mais do que eu, tem uma estrutura lá, quem sabe provocar essas pessoas para as ajudarem nesse sentido. Vamos fazer isso? Muito boa, muito boa. E eu acho que é muito importante falar, quando falamos da internacionalização, e agora do ponto de vista, vamos dizer assim, muito mais direito e um bocadinho mais legalista deste assunto, eu acho que é muito importante entender porque é que Portugal, e agora aqui numa relação aqui bilateral Brasil-Portugal, de forma muito, muito simples e didática, porque é que Portugal é escolhido para esta internacionalização de vamos dizer, num modo operandi muito mais facilitado. E nós podemos aqui falar de 3 pontos positivos e negativos, também temos alguns, obviamente. Portugal não é perfeito. Eu já disse isso no passado, na outra participação que aqui estive. Do ponto de vista positivo, nós temos a língua, obviamente. Portugal é a porta de entrada não só na internacionalização de empresas, mas também na imigração comum, como também no turismo. É muito mais fácil um brasileiro, um colombiano ou até um paraguai viajar para Portugal, onde a língua é muito mais facilitada, o controlo fronteiriço, vamos dizer, é mais aberto a receber do que outros países na União Europeia, que as políticas de imigração são diferentes. Não estou a dizer que são piores ou melhores, estou a dizer que existe um controlo de fronteira diferente, às vezes mais exigente do que o português. E por isso é que o Portugal dizem que é a porta de entrada da Europa. A língua ajuda, e aqui agora do ponto de vista da afinidade cultural. Nós podemos falar dos laços históricos e aqui teríamos que, se calhar, passar um ano a falar da parte histórica Portugal-Brasil e das relações de afinidade cultural, mas se nós olharmos, de facto, a afinidade cultural é um ponto positivo para uma internacionalização de uma empresa, para a imigração, vamos dizer assim, de uma empresa, de um polo empresarial. Mas e agora falar dos pontos negativos, não é? Que também é sempre muito importante. Um dos primeiros, e temos que falar dele, e eu falei no programa passado, é a burocracia. Portugal tem muita burocracia legal
E muitas das vezes este primeiro passo negativo, a burocracia legal, faz com que muitos investidores, empresários de todo o mundo, comecem a têm muita persistência, mas têm muita dor de cabeça. E isso Portugal tem que facilitar, tem que abrir mais. Existem acordos Portugal-Brasil, não só na tributação, mas também no polo comercial, com as câmaras de comércio, e eles ajudam bastante, muito, muito, muito. A EP, a ICEP, o IAPMEI, são todos institutos que ajudam nessa questão da internacionalização entre os dois países, mas Portugal tem que facilitar porque se quer receber, e nós precisamos de inovação, como o Brasil precisa da inovação, e muito bem. Sim. Fizeram um acordo agora com a República Checa sobre o hidrogênio verde, da qual vocês falaram. Se nós queremos receber, também temos que abrir as portas e facilitar um pouco a entrada, obviamente. Então, um ponto negativo que Portugal tem que melhorar, obviamente, é a burocracia que ela existe. Outro ponto que, a meu ver, acontece porque, indo um bocadinho de encontro ao que o cônsul falou anteriormente, há muito empresário que está numa cadeira, não se levanta e diz: ora bem, hoje eu vou internacionalizar a minha empresa e vou para Portugal. E ele tem uma empresa, um polo empresarial em São Paulo. E ele não faz um estudo cultural, um estudo de mercado, onde tem que implementar a sua empresa. E isso é uma falha. Porque o não conhecimento de mercado e o não conhecimento cultural daquela cidade pode ser a falência do negócio, tanto nacional no Brasil como internacional, de um polo completo. Brilhante, brilhante. Então, eu acho que muitas das vezes estas internacionalizações de empresas, elas têm que ser pautadas por calma e conhecimento e acompanhamento jurídico, financeiro, contabilístico e conhecimento de território, demografia. É importante conhecer. Isso são pontos que, a meu ver, quando não são, vamos dizer, checados na lista, muitos empresários acabam por cometer esse erro e acabam por depois frustrar essa expectativa de que eu tenho um negócio muito rentável no Brasil, vou para Portugal e falta. E morreu a ideia. E falha. Isso. Doutor, sua colocação é brilhante. Eu vou fazer algumas... Perfeito. Eu vou começar pela questão cultural que o senhor destacou, dessa afinidade, mas eu vou colocar um pouquinho de pimenta nessa história para que nós possamos talvez também fazer aquela meia-culpa, né? O Brasil é um país maravilhoso, Portugal é um país maravilhoso, nós temos uma afinidade cultural, histórica maravilhosa, essa relação linguística, apesar de que muitos falam que se fala no Brasil brasileiro, né? Eu conversando com amigos meus aí, fala aí, Flávio, fala um pouquinho do brasileiro para a gente ver, isso é muito bacana, a gente brincando e é muito legal, mas há uma coisa que eu não abro mão de destacar, professor, porque... são os hábitos. A gente precisa respeitar muitos hábitos. A gente precisa respeitar a forma como o português se comporta com relação a horários, a música, com relação a festividade. O povo português é um povo festeiro, tá? Mas há um nível de organização e de temporalidade. Tudo é muito calculado e eu acho isso muito bonito, mas não só achar bonito é suficiente. Eu faço um olhar muito antropológico, quando eu estou num lugar eu fico observando, quando eu chego num lugar eu costumo muito mais ouvir do que falar, né, para entender o contexto, entender as pessoas, e o brasileiro a gente precisa fazer essa correção. Eu acho que essa correção é importante para que os negócios também deem certo, porque muitas pessoas, a empresa até falou há poucos instantes falando sobre a empresa tem, o Ranier falou isso, estrutura, né, Tiago? Tem o capital, tem um bom produto que pode chegar aí, e você agora destacou isso, tem uma contabilidade bem ajustada, mas ele chega e ele não respeita essa cultura, ele precisa respeitar essa cultura. O povo português tem um ritual que tem que ser cumprido, né? Os horários para que as coisas sejam feitas, né? O senhor que viveu aqui sabe muito bem disso. Somos um povo festeiro, mas a qualquer hora o cara liga um som e faz uma festa, e faz um churrasco. Então, isso é muito bom, é uma cultura. Mas isso é inconveniente, inclusive para a gente aqui, né? Você imagine em outro país. Eu destaco isso, porque se nós não levarmos esses assuntos à discussão, a gente não evolui no sentido de entender o que podemos fazer enquanto empreendedores, mas também respeitar essa cultura, beber dessa cultura, comer dessa cultura.
E não é difícil, viu? Porque a comida portuguesa, de passagem, é maravilhosa, é muito fácil. mas um bocadinho, concordo perfeitamente. Eu, quando morei em Recife, eu morei muitos anos em Recife, e eu sempre digo que eu sofri uma aculturação. Eu primeiro fui descobrir o que era Recife, eu nem sabia onde ficava Recife, vou ser muito sincero, na altura quando emigrei há muitos anos atrás para o Brasil, e fui descobrir um povo, como o Flávio falou, muito festivaleiro, churrascos, e dentro da minha cultura isso era impensável. Nós somos um país muito mais fechado, muito mais quietos, temos a nossa forma de escutar música, a nossa forma de nos divertirmos, também temos os nossos churrascos familiares, mas se calhar não era de quarta a domingo, mas eu gostei muito de morar no Brasil, morei em Recife, morei em João Pessoa, mas eu tive a calma de entender onde estava a viver, respeitar a cultura, respeitar o São João, a festa junina, respeitar o Carnaval de Olinda, respeitar as entidades religiosas de que Recife segue e respeita. Então eu acho que é muito por aí. Eu acho que quando nós falamos de imigração e internacionalização de empresas, nós temos que, vamos dizer, estudar muito bem onde vamos implementar o nosso negócio. Não só do ponto de vista de legislação, e o Tiago há pouco falou muito bem do desconhecimento da legislação, que é algo que eu vejo todos os dias, e muita gente pensa que é muito fácil internacionalizar uma empresa. E é fácil, mas é fácil quando se tem um acompanhamento jurídico, contabilístico, financeiro, dentro de um longo prazo. Não é algo que acontece numa semana. São reuniões, são estudos de mercado, são planilhas, são projeções de negócios que nós verificamos se vai dar rentabilidade ou não suficiente para se implementar. Porque tudo aqui, vamos dizer... O terceiro ponto importante, e voltando um bocadinho atrás, que eu falei de Portugal ser, vamos dizer, a porta de entrada da internacionalização, o primeiro é a língua, como muito bem falámos, a afinidade cultural, o respeito mútuo da cultura é muito importante, porque se eu quero que o meu negócio dê certo, eu tenho que estudar o mercado onde me vou implementar, juntamente com a legislação, obviamente, para entender o que é que aquele público necessita do meu negócio. Sim. É fundamental. E um terceiro ponto muito importante nesta questão da internacionalização é a questão dos incentivos fiscais e benefícios, vamos dizer, financeiros e fiscais, vamos dizer assim. E isto aqui eu parto de uma premissa, e é importante delinear aqui, vamos dizer, uma deadline. Estes benefícios, eles não são dados ou não são atribuídos de forma automática. Sim. Eu vejo muitos clientes que às vezes chegam para nós e dizem: doutor, eu quero levar a minha empresa para aí, eu tenho uma empresa, sei lá, de cana-de-açúcar, qualquer coisa, de limpezas de água, filtros de água, quero levar para aí, quero me candidatar aos programas que Portugal tem por fazer parte da União Europeia, que são programas específicos que atribuem dinheiro vamos dizer, a projetos que envolvam, e aqui eu vou recorrer à minha cábula porque são alguns e eu às vezes posso me esquecer de alguns: inovação, sustentabilidade, coesão social e desenvolvimento local. Falamos aqui de, vamos dizer, 4 títulos importantes para uma empresa se candidatar a fundos da União Europeia e esses fundos serem atribuídos a projetos que vai numa fase, obviamente, de júri, ser analisado e ver se dentro do plano de negócios que aquela empresa vai produzir, se aquele vamos dizer, aquele plano de negócio, aquela ideia, se entra em alguma destes 4 títulos, destes 4 temas, e de que forma é que pode ajudar Portugal, não é? Tem que, obviamente... Claro, mas é óbvio. Um fundo para ajudar Portugal e a União Europeia. Doutor, eu vou lhe pedir uma gentileza de repetir só esses 4 pontos, que eu acho que a gente daí vai pegar um pano para a manga muito importante. Nós vamos pegar um gancho para não só hoje, mas na sequência dos nossos encontros aqui, começarmos a destacar isso. Porque o que é que eu vou fazer? Vou começar a fazer aos convites aos nossos empresários que nos assistem, a outros em redes que nós vamos começar um trabalho forte de trazer o empresário para conversar conosco, não agora, mas é possível que nós tenhamos, com a sua participação, um empresário aqui de um setor, conversando conosco, batendo um papo, isso é importante. Então, vamos repassar esses 4 pontos. É inovação, sustentabilidade, certo, coesão social e social, exatamente, e desenvolvimento local. Certo.
E eu queria aqui fazer um gancho, aproveitando a sua palavra, um gancho para a questão da sustentabilidade. Certo. E a sustentabilidade, nós falamos um bocadinho do quê? Hidrogênio. Opa. E o Brasil desenvolve muito mais um bocadinho que nós, energia solar. Nós também somos um grande produtor de energia solar, painéis e tudo mais. Graças a Deus, Portugal desenvolve-se muito bem nessa área. E quando falamos na questão do hidrogênio, Portugal, na parte sul do país, Portugal está a receber investimentos de grandes siderúrgicas da França e da China, em investimentos fortes de hidrogênio verde. De energia verde, vamos dizer assim. Então, muitas das vezes, existem startups e pequenas empresas no Brasil com mecanismos e tecnologias que podem trazer essa sustentabilidade para Portugal, com visão para a União Europeia, porque se uma empresa dessas se fixar em Portugal, obviamente não é só fixar e candidatar-se e vai conseguir o bónus, obviamente, desse valor. Mas se tiver, vamos dizer, às vezes é 6 meses, 1 ano de rentabilidade positiva em Portugal, se estabelecer em Portugal e conseguir entre 6 meses a 1 ano mostrar algum tipo de rentabilidade, certo? Depois, perante os júris e o plano de negócios, pode conseguir tranches de investimento a fundo perdido. Claro que todas essas tranches têm que ser justificadas, o investimento tem que ser justificado à União Europeia e é uma entidade portuguesa, mas vamos dizer, receber 60% de uma tranche a fundo perdido é muito bom para alavancar negócio. E quando falamos de Portugal, obviamente União Europeia, em euro, aqui a sustentabilidade, ela depois tem várias ramificações, porque quando consegue se candidatar e ser aprovado numa destas questões, abre-se um nicho de mercado europeu, de reuniões, de eventos para participar, que isso vai trazer uma rede de contactos muito bom. Muito, muito bom. Muito interessantes. Então, eu acho que são oportunidades que os empresários têm que olhar com carinho, como nós dizemos assim, não se emocionar, mas com carinho, com persistência. Obviamente que a burocracia às vezes custa, todas estas questões custam, mas a persistência ajuda. Quem é trabalhador, quem persiste, lá na frente é recompensado, não é? Obviamente. Professor, só fazendo um adendo, porque o assunto está ficando tão interessante, desde que a gente vem conversando, os assuntos são muito interessantes, mas agora a gente abre um espaço, eu lhe falei, aí consolido, para começarmos a conversar em detalhes sobre esses planos, porque eu tenho certeza que muitos bons empresários aqui em Pernambuco, no Nordeste, não têm essa consciência. Porque é muito difícil, quando a gente avalia e olha para o empreendedor, né, Thiago, ele tem uma visão do negócio dele a curto prazo, ele tem até esse interesse de, quem sabe, investir e levar um bom negócio para Portugal e para outros países, mas falta-lhe um plano diretor, um projeto estruturado. E nesse projeto, um dos vieses importantes é o viés legal, jurídico. Porque eu estou falando isso porque a minha empresa aqui em Pernambuco, a gente oferece assistência em gestão de projetos para empresas, né? Mas o que é que estou falando? Desculpe. A parte comercial, a parte estrutural, a parte industrial, a parte de marketing, de TI associado ao marketing, de inteligência artificial também associado ao projeto, mas agora vem um componente que o senhor está trazendo aí, que é de sua competência, que é esse trâmite, esse entendimento legal, também que o projeto traga benefícios para Portugal. Eu tenho que ter, eu vou criar em 12 meses 20 novos empregos, né? Então tenho que ter essa consistência, um plano que seja traçado para 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, que vai evoluindo nesse sentido e que, como o senhor disse agora, deixou muito claro, porque a própria condição de pleitear ou de aplicar para um investimento é ter a rentabilidade, é ponto sine qua non. Não, se não tem rentabilidade, não tem empresa funcionando, não tem negócio, né? É verdade, Flávio. A rentabilidade ela é fundamental, senão não tem como dar prosseguimento à empresa. E o que o doutor está falando aí cai, João, como uma luva para a gente começar esse grande diálogo. O que eu estava há algum tempo, desde que a gente começou esse projeto aqui de Conexão Mundo, né, RW Conexão Mundo, e falando sobre o Nordeste, é exatamente começar esse nível de diálogo. Começar a falar com empresários, setores específicos, trazê-los aqui, e como Ranier Michel falou aqui, criar
pontes de possibilidades, pontes de bons negócios. Já saímos na frente, como o senhor bem destacou, a questão cultural, a língua, a afinidade histórica, isso tudo são facilitadores, mas a gente precisa também cumprir as outras etapas. É isso, doutor? Resumir bem aí o que o senhor me falou? É exatamente isso, não tenho muito mais a acrescentar. De facto, é um tema que se desdobra em subtemas e Perfeito. que temos aqui pano para Perfeito. mangas, como nós dizemos aqui Perfeito. em Portugal. Só quero dar aqui um pontozinho neste assunto, no sentido de que quando nós pensamos numa internacionalização, eu acho que o empresário, todo ele, tanto de português como o brasileiro, independentemente da nacionalidade, ele tem que pensar muito bem qual é o objetivo da internacionalização que ele pretende e de que forma é que ele quer fazer isso. Porque o que é que acontece é que muitas das vezes eu vejo empresas que têm, vamos dizer, um aporte financeiro seguro, mas porém, depois do ponto de vista entre sócios, quando são mais do que um sócio, obviamente 2, 3, 4 sócios, existe aqui alguma incerteza, desconhecimento, um sócio não falou com o outro, e tem que existir aqui, vamos dizer, a parceria tem que ser verdadeira. Sim. Tanto no bom como no mau, porque sim, existem negócios, internacionalizações que dão certo e há outras que não dão tão certo, e é preciso depois recolher os cacos de vidro e talvez ou voltar ou abrir outro tipo de negócio. Sim. Então, esta questão é muito importante, é entender qual é o objetivo da internacionalização e entender se a empresa e os sócios têm aporte financeiro e contábil para fazer esse passo. É importantíssimo. Não sou eu que o vou dizer, eu sou a parte jurídica, eu vejo a parte do direito brasileiro e a parte do direito português. Isto são, vamos dizer, um contabilista brasileiro, um contabilista português, um economista, que tem que se sentar e ver se existe ou não viabilidade para esse passo, porque é um passo muito importante a ser pensado. Claro. Professor, nós temos, enquanto consultor, minha empresa, a gente sempre fez alguns projetos a nível nacional, né, de viabilidade econômica, né? Nós temos um vasto, digamos assim, um vasto currículo de experiência, levando empresas a entenderem a viabilidade de seus negócios, seja na expansão regional, de abertura de filiais, seja na expansão do Parque Fabril. Agora mesmo estamos fazendo uma assessoria a uma indústria pernambucana que está expandindo para o estado de Goiás, né? As questões, na verdade, o atrativo tem se tornado muito bacana em relação às condições fiscais, né? Então ele está ampliando a sua estrutura nesse sentido. Então, existe como a gente trabalhar com profissionais toda essa parte de viabilidade econômica, financeira, e aí agora, trazendo essa sua a roupagem, essa bagagem, para tratar do ponto de vista legal, eu acredito com certeza que vamos dar um grande suporte a empresas, a pessoas aqui nessa comunicação, mas também trazendo-os para um acompanhamento próximo, acompanhamento aí mais fechado, mais unido para fazer a viabilidade econômica financeira e a viabilidade legal, fiscal, né, dos dois países, para que a coisa aconteça. Uma coisa que o senhor destacou agora, parece que a gente nem combinou, a gente tinha nem conversado sobre esse assunto. Atualmente a gente está com um projeto de viabilidade de uma mega usina de energia solar. E no projeto de viabilidade, né, a implantação do projeto, o empresário chegou para a gente numa reunião, porque aqui aqui tem um estúdio, mas aqui também funciona a empresa com a parte do escritório. Ele perguntou, olha, em quanto tempo eu vou ter o meu retorno sobre o investimento, né? Ele consultou uma empresa do mercado e deram para ele 6 meses. Nós falamos 12. E ele disse, nossa, vocês estão dando o dobro. Eu disse, não, nós damos o real. Agora vamos mostrar para você, mês a mês, uma planilha de viabilidade, onde vai te mostrar que você vai chegar no mercado com share, participação no mercado 0, e 0 representa faturamento 0, receita 0. Então, você tem que bancar toda essa operação. E o senhor falou disso de forma magistral. Tem que bancar, Tiago, os impostos, os encargos, pagar os profissionais, matéria-prima, caso exista, se for uma produção, o serviço, se for o serviço, vai ter que pagar os vetores que estão associados a isso. Então, a gente fez uma curva e mostrou para ele um cronograma de 12 meses. Aí disse, olha, agora é assim, a gente trabalha muito desse jeito. Nós estamos aqui com um projeto consistente para lhe apresentar, que vai dar 15% de ganho
retorno sobre investimento, que é bem maior do que hoje CDB, CBI e CDI no Brasil, né? Mas consistente. Mas nesses 12 meses, o seu retorno é absolutamente zero. Você tem que poder bancar essa operação. E o senhor falou disso. Senão não funciona. Senão não funciona. Agora, é claro, você também disse isso, vou só rever, vou parafrasear você. Eu tenho que ter um estudo detalhado, conhecer muito bem, né? E aí vamos voltar um pouquinho a Ranier, botar a mochilinha nas costas e ir para o mercado, visitar Portugal, os arredores, essas cidades no entorno, o que é que está acontecendo, a sua população, quais são os potenciais, quais são as capacitações dos profissionais que eu tenho naquele mercado, que eu vou chegar no mercado e vou precisar de 10 programadores. Onde estão 10 programadores? Eu tenho que estar no lugar sabendo que exista isso. Exatamente. Nós até tínhamos falado por alto, Flávio. É muito importante entender, obviamente, onde nós nos vamos instalar e que profissionais é que vamos ter. Aqui a grande questão é que muitas das vezes, e Portugal tem falta deles porque imigram para outros países ganhando melhor, obviamente, isso aí nós verdade, é a vida, isso já acontece há muitos anos. Portugal não consegue reter os jovens produtores, os bons economistas, os bons desenvolvedores, estão na Suíça, na França, nos Estados Unidos, no Brasil, e é preciso entender que muitas das vezes é preciso não só contratar fora, ir buscar fora e ter essa capacidade de, por exemplo, contratar um desenvolvedor de software aí no Recife, pagar um visto D3 de um altamente qualificado e trazer esse, vamos dizer, funcionário e a família para criar, obviamente, desenvolver aquele negócio junto da empresa que ele próprio está a montar, por exemplo, vamos dizer aqui, na Madeira, por exemplo, a Madeira, ninguém fala muito da Madeira ou dos Açores, mas são dois polos que merecem ser explorados da melhor forma. Perfeito. Doutor, eu estava na Maia agora em janeiro desse ano, né? Fui participar do lançamento de um livro de 2 autores portugueses, quero mandar um forte abraço, pessoas maravilhosas, Carlos Magalhães, professor Manuel Dias, abraço fraterno, 2 pessoas excelentes, 2 intelectuais portugueses, professores de história, mas o que eu quero salientar não foi nem o evento, que foi maravilhoso, mas foi um posicionamento que na plateia, quando fomos discutir, né, sobre o livro, houve um debate, e aí ele levantou e falou sobre economia, desenvolvimento, e ele era um parlamentar, agora não recordo o nome, um ex-parlamentar da Câmara da Maia. Estou falando certo, da Maia, né, professor? Que o pessoal fala da Maia. Da Maia. Cidade da Maia. E ele falava sobre essa necessidade de começarmos, eu falo do ponto de vista português, a pensar em reter esse jovem. E aí, com essa conversa nossa, quem sabe esse seja, não é a solução, a gente, longe aqui a nossa ambição de dar uma solução aos problemas, mas indicar caminhos, conversar e quem sabe aí fazer esse pensamento do empresário chegar e ter uma cota de retenção de talentos. Acho que é um pensamento muito positivo. Ele vai trazer também pessoas, mas também tem uma cota dele dizer assim, eu vou chegar numa faculdade, já vou começar a ver esse pessoal se formando antes que termine o curso. Olha, fica aqui, investe aqui, aposta um pouco aqui para a gente fazer esse projeto dar certo. Eu acho que essa comunicação com o mundo acadêmico, eu acho que vale muito a pena. Eu conheço, por acaso, uma empresa em Portugal, ligada ao mundo da tecnologia, obviamente, ligada a essa questão, que eles vão nas faculdades, obviamente na faculdade, em coordenação, vamos dizer, com a coordenação dessa faculdade, em que são indicados, vamos dizer ali, 3, 4, 5 pupilos que se destacam, obviamente, não somos todos iguais, há uns melhores e outros que não são tão bons, e é para aí que as empresas querem procurar, e começam desde cedo, ou seja, vamos dizer, está no 2º ano ou 3º ano de faculdade, dizem, olha, vens estagiar para nós. Vem para cá, isso. Nós pagamos-te o resto da faculdade, mas vens trabalhar connosco porque tens muito a agregar à nossa empresa. Isso. E esse jovem depois vira um sénior de excelência. Isso, é isso aí. Esse é um grande caminho.
Doutor João Penaforte, conversa boa é isso, a gente vai conversando, não tem vontade de conversar, acho que a tarde toda, né, Thiago? Pois é, Flávio. Cara brilhante, né? Cara do outro lado, brilhante, querendo conversar com a gente vai conversando à vontade. Gratidão, mais uma vez, obrigado por estar conosco, um grande prazer sempre aí escutá-lo, e a gente se vê na semana que vem. Combinado, muito obrigado a todos, Flávio e Tiago, um abraço aqui de Geneve. Um abraço. Na próxima semana estarei em Portugal. Pronto, perfeito. Aí vai falar de Vila Nova de Gaia ou do Porto? Eu vou falar do Porto. Onde estiver, estará olhando para lugares bonitos. Se estiver de um lado, um lugar bonito, será do outro também. É verdade, é verdade. Forte abraço, doutor. Todos. Muito obrigado. Até logo. Até logo. Forte abraço. Muito obrigado. Olha, muito bem, falamos aqui com o doutor João Penaforte, que é uma pessoa maravilhosa. E, Tiago, esse é o caminho, né, Tiago? Criar desenvolvimento, parcerias sólidas que façam os dois lados crescerem. Não tem como um lado só crescer, né? Verdade, Flávio. Precisa de investimento, investir. E esse assunto da questão de localidades em Portugal e cidades que estão sofrendo queimada, a gente precisa ter muita atenção, né? E o poder público português, assim como no Brasil também, tem que estar atento a isso, mas são bolsões de grandes oportunidades. A gente tem muita oportunidade saindo dos grandes centros, saindo de Lisboa, saindo do Porto, efetivamente, tem muita oportunidade para fazer Portugal também crescer muito e muitas oportunidades para negócio. Tiago, a gente vai ficar agora, vamos chamar a nossa entrevista, né, como eu vou aqui, enquanto a gente desdobrando um pouquinho o que aconteceu. Tem também o giro, antes tem o giro aqui, Portugal não, o giro Nordeste, Tiago. Deixa eu colocar aqui o que é o panorama Nordeste. Vou colocar aqui na tela, a gente vai falar um pouquinho sobre o que os 3 governadores estão fazendo, o que é que estão fazendo aí. Como teve uma queda de energia, a thumbnail aqui, o nosso material saiu da apresentação. Deixa eu colocar aqui então, deixa eu fazer um screen aqui, puxar o arquivo, isso já está na tela agora sim. Panorama Nordeste, vamos falar um pouquinho, Panorama Nordeste, falar um pouquinho sobre o que fizeram aí os governadores, né, dos principais, dos 3, quando a gente fala principal do Nordeste, não quer dizer que eles são os mais importantes, estamos falando de PIB, né, Tiago? Na hierarquia de quem está produzindo muito. É um jogo. Vamos ver como é que ele se comporta. Daqui a pouco aí tem uma corrida bacana para o desenvolvimento. Então a gente tem aí, no estado da Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues. O que é que tem de novidade, Tiago Santos? É a integração do trecho Caetité-Bom Jesus da Lapa, da ferrovia de integração oeste-leste-Fiol, permitindo o início do transporte massivo do minério de ferro e grãos pelo Porto Sul. A Bahia continua liderando no setor de energia renovável com novos parques solares e eólicos. Olha só, isso é muito importante, é uma corrida importante. A gente está para falar um forte abraço ao secretário Guilherme Cavalcante, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, vai estar conosco aqui por esses dias aí, então estamos tentando alinhar as agendas para falar sobre desenvolvimento. E energia solar é um grande negócio para desenvolvimento. O Ceará também tem se aproveitado muito dessa oportunidade, energia renovável faz muito bem e energia solar é um negócio muito importante. Pulando da Bahia, vamos então aqui, aí sim, um detalhe da ferrovia, Tiago, a gente vai falar muito sobre isso, você falou do trecho Caeté-Bom Jesus, mas a gente tem que destacar também a expansão que pode ocorrer na bioceânica. Sim. A bioceânica pode trazer para a Bahia aí grandes oportunidades de negócio. Há quem fale que o Nordeste poderia ser prejudicado, aos que falem que pode ser agraciado. Mas vamos conversar com o Marcílio sobre esse assunto semana que vem, de ferrovia por ferrovia. Por sinal, semana que vem a gente vai estar fazendo uma aula didática de ferrovia. Quais são as ferrovias que existem no Brasil hoje? Quais são as ferrovias que existem no Brasil e estão operando? Quais são aquelas que têm projeto de expansão e quais são as novas ferrovias, para você entender esse mercado fantástico. Ferrovia não se faz em 24 horas, não. É projeto que leva tempo, né, Tiago? Verdade, Flávio. É uma ferrovia, uma infraestrutura, uma logística muito pesada, muito grande para você conseguir colocá-la em operação. Mas depois que está em operação, é um benefício, uma rentabilidade de décadas, né, que vai ligar
lugares que antes teriam um custo muito maior. Então a ferrovia é, sem sombra de dúvidas, o futuro para o Brasil. Já estamos com aí a nossa governadora Raquel Lira na tela e falar um pouquinho sobre Pernambuco, expansão da capacidade operacional do Porto de Suape. Isso é muito, mas muito importante. Aumentando em 20%, Tiago, o volume movimentado este ano, com destaque para produtos petroquímicos e industriais. Progresso na Transnordestina, isso é muito importante para Pernambuco, que passou um tempo Pernambuco muito alienado desse processo de desenvolvimento da Transnordestina, isso é muito importante, especialmente no trecho Salgueiro-Suape. É um entreposto importante, e fala-se do caminho de um porto seco. A gente vai falar sobre Porto Seco, que é um porto que não está próximo ao mar, que está na terra, mas que tem um papel importante para fazer aí toda uma movimentação logística para o desenvolvimento do estado, né, Tiago? Com certeza, Flávio, é importante esses investimentos de Porto Seco, esse ramal Salgueiro-Suape é relevante, porém os políticos pernambucanos precisam se unir para tornar isso realidade, porque o Ceará vem fazendo uma forte pressão para que isso não aconteça. Inclusive, muito forte. O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, foi demitido e vai ser substituído pelo suplente da senadora Tereza Leitão. Vamos ver o que é que vai acontecer em relação a isso. Aí é a questão também política, né, Tiago? Porque aqui no nosso DN é sempre um cargo político, né? Sempre um tem essa político. Conotação, né? As pessoas têm formação técnica, mas também tem essa questão de ser um cargo político. Eu levaria isso a um debate, depois para a gente conversar, porque eu acho que essas entidades merecem um profissional técnico muito mais, talvez, voltado para o desenvolvimento, logística, portuária, e projetos industriais para o desenvolvimento. Bem, mas se essa pessoa for do aspecto político, mas tiver essa envergadura, tudo bem, né? É verdade. O importante é que faça um trabalho e que possa render frutos. Quando a gente fala do Sudene, está falando do Nordeste inteiro, né? É verdade, porque é tendência de desenvolvimento do Nordeste, né? CAGED indica 50 mil novas vagas aqui em Pernambuco, o índice de desemprego 11%, IDH 0,7%, na última atualização que foi feita em 2021, é o dado que a gente tem aqui, PIMB acumula crescimento de 2,7%. A gente esqueceu de falar sobre a Bahia, mas dá uma passadinha aí, Tiago, nos dados da Bahia do CAGED. Sim. 65 mil empregos criados, né, agora nesse mês. Isso, o índice de desemprego de 12,2%. Está maior do que Pernambuco. Maior que Pernambuco, é um índice relativamente alto. O IDH está mais baixo, 0,69%. Isso, e o PIB acumulado, crescimento de 3,4%, né? Então é uma coisa boa o crescimento do PIB. Mas tem que ver a questão do desemprego, Flávio, que é importante. Está importante. Para fechar esse giro aí rapidinho, temos o Ceará. Eumano de Freitas, falamos do nome do governador, né? Da Bahia, falamos sim. Eumano de Freitas, governador do Ceará, que está aí, essa semana eu ouvi ele na mídia falando sobre o apoio às empresas, com o tarifaço, está preocupado em apoiar certos setores da economia, todos eles estão fazendo isso, na verdade, né, Tiago? É verdade, Flávio, e o Eumano está tentando defender o estado dele, a gente tem que respeitar. Inclusive foi ele que pediu a cabeça do Danilo Cabral, né? Para que esse trecho Salgueiro-Suape não aconteça. Eu, como pernambucanos que somos, a gente tem que defender Pernambuco, mas ele é cearense, está defendendo o Ceará. Ele quer exclusividade para o Ceará. Como a Sudene é um órgão para o Nordeste, eu acho que esse trecho deve acontecer, né? Porque vamos estar falando da interiorização de Pernambuco e pode levar aí para outros estados. A gente pode estar aí criando outras oportunidades. Isso aí afeta até a Bahia. Porque a gente daqui a pouco vai chegar ali para Petrolina. Então a gente pode ter uma ligação. Sim. E aí se desdobra para muitas outras coisas. Ferrovia é isso. É que tem que ter uma malha. Não pode ser uma malha para você, só para uma pessoa. Mas o governador está fazendo o papel dele, sem sombra de dúvida. Verdade. Então fechamos aí. Vamos só falar dos números do Ceará. Emprego, o CAGED. 40 mil novas vagas, né? O índice de desemprego é baixo no Ceará. 8,3%. O Ceará... mas não é baixo ainda, né? Quando é que é considerado pleno emprego, Tiago? 5%. Na casa de 5% é considerado pleno emprego. Inclusive, Flávio, o Brasil vive um momento de quase pleno emprego. Nossa. A taxa nacional está em 5 e pouco, quase pleno emprego. Bem lembrado. A gente tem que comemorar o quase pleno emprego no Brasil hoje. Desde quando, Tiago? Isso não acontece?
Isso não acontecia há pelo menos uns 8 anos que Olha isso não só, acontecia. outra coisa é a retirada do Brasil do mapa da fome. Da fome, né? Né? O Brasil foi retirado, né? O governo Lula retirou uma primeira vez do mapa da fome, nós voltamos e agora ele retira uma segunda vez. É muito importante isso, quem nos ouve, quem nos assiste, olha só, que não tem conotação ideológica, tem conotação humanitária. É isso. Só sabe o que é fome quem passou. Verdade. Fome alastra, assola e é vergonhoso. Acho que qualquer brasileiro deveria ter orgulho de quando a gente sai dessa situação. Mas não é orgulho pleno, porque a gente ainda tem muita gente passando uma condição de escassez alimentar, de vulnerabilidade alimentar. O Brasil ainda vive a vulnerabilidade alimentar, né? A escassez. Mas no mapa da fome nós conseguimos ser retirado, Flávio. E essa fome é aquela fome realmente sistemática, não é apetite, que são duas coisas diferentes. Apetite é uma coisa, fome é outra. É diferente, a gente tá próximo à hora do jantar, eu tô com fome, é muito diferente. Isso, a fome que a gente tá falando, e você precisa entender isso, tá? É a fome de você não ter a comida. Você não tem o café da manhã, você não tem o almoço, você não tem o jantar. Essa é a fome que mata. Isso é absurdo. É absurdo. Então o nosso país dá muita atenção a isso. Eu acho que não dar atenção a isso é genocídio. É verdade. Porque não se mata pessoas apenas em guerra, você mata de fome. Isso é grave. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Tiago, o que é que a gente tem aí? Eu estou aqui com os dados aqui do Ceará, estou achando interessante. A extensão total da malha ferroviária de 1.300 quilômetros, com novos trechos em operação, estão investindo muito nisso. Volume transportado até julho de 2025, 6 milhões de toneladas, principalmente minério de ferro, grãos e derivados industriais. Cidades atendidas: Fortaleza, Sobral, Porto de Pecém, Juazeiro do Norte. Então, assim, o Ceará está com o seu estado bem assim, pulverizado, né? Muito bem então, pulverizado. Governador, deixa os outros estados também, de governador. A gente gosta demais do Ceará é terra boa demais, mas os outros estados precisam fazer isso também, precisam levar a outras cidades esse desenvolvimento. Então não pode ser desse jeito, precisa realmente acompanhar isso e fazer o nosso papel de cobrar, seja para a Bahia, seja para Alagoas, para o Piauí, né? Mas a gente precisa de um desenvolvimento férreo da ferrovia geral, né? Geral, com certeza. Isso é benéfico não só para a nossa região Nordeste, mas para o Brasil como um todo. Então, eu acho que todos precisam ter a oportunidade de ter um crescimento. Eu não mudei a foto aqui, Tiago. Botei aqui. Agora estou botando uma foto do governador, que a gente tinha esquecido, governador. Mas está aí a sua foto. Trabalhando para o povo cearense, tá certo. Tiago Santos, vamos encerrar nosso bate-papo aqui, te agradecer mais uma vez por estar aqui junto com a gente. Muito obrigado, Flávio, pela oportunidade de falar com você. Foi um programa maravilhoso, tivemos entrevistas fantásticas com representantes do mundo, né? Somos afortunados, né, Tiago? Está aprendendo com esse pessoal, né? Aprendendo com o Ranier, aprendendo com o João Penaforte. A entrevista, fico devendo, a gente tentou, mas com esse break a gente teve um probleminha. Temos uma entrevista com o Zé Dias que eu vou disponibilizar em seguida, separado. Depois do programa você pode assistir, tem uma entrevista bem bacana, para não ficar muito longo, tá certo? Que nós gravamos ontem sobre gestão de projetos com José Elias. Meu amigo, um forte abraço. Grande abraço, Flávio. Grande abraço, nossos ouvintes da RWI. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade. RWI, Rádio Web Internacional Podcasts, apresenta Nordeste Conexão Mundo. A questão do emprego, educação, saúde e segurança. Indústria, turismo, comércio nacional e internacional. Sem conversa fiada, tudo isso aqui nos podcasts da RWI. Da nossa região e a vida das pessoas na RWI Podcasts.